Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Gente, às vezes eu tenho a impressão de que a FIFA adora tirar um sarro com os clubes brasileiros, né? Porque, de fato, é só aqui que a gente vê essa guerra do eu fui campeão mundial, você não. Eu ganhei um torneio de um jogo, você não. Não, eu ganhei um torneio de 2 jogos. Não, no meu eram 4 jogos. Essa bobeira, essa palhaçada, disputando o título que foi disputado em 1935, em 51, em 78, em 80. Gente, legal. A história do clube não pode ser apagada. Agora, se o próprio clube, eu sempre falo isso, né? Se o próprio clube, se a própria torcida precisa do reconhecimento da imprensa, precisa do reconhecimento do coleguinha para dizer se o seu time é campeão ou não, então você não é campeão de nada, porque nem o torcedor reconhece, nem o clube reconhece. Eu sou totalmente a favor. O Palmeiras quer rabiscar no seu estádio, campeão mundial de 51. Deixa o Palmeiras, o estádio é dele. Ele poderia até colocar campeão da Champions League. Em 1815 ele poderia colocar. O estádio é dele, né? O Fluminense não bota porque não tem estádio, mas se tivesse, poderia colocar também campeão da Taça Olímpica ou campeão da Taça Rio, que é igual ao Mundial, em 52. O Botafogo poderia colocar no Newton Santos tricampeão mundial da pequena Copa do Mundo, 67, 68 e 70. Os clubes, eles precisam, eles mesmos, reconhecerem a sua grandeza. Tá? Agora, a FIFA também tem hora que parece curtir. Parece que entra lá no Twitter, né? Vamos entrar no Twitter lá do Brasil, que eles só falam besteira em termos de disputa título daqui, Copa Toyota dali, campeonato que não é reconhecido da acolá. E agora veio com esse papo de que o Chelsea é o primeiro campeão mundial da FIFA. Mas peraí, a própria FIFA já tinha dito que os títulos mundiais seriam reconhecidos a partir dos torneios organizados por ela, que começa ali em 2005, né? Tem o experimental em 2000, que também não tem como falar que não foi organizado pela FIFA, porque foi, tá? Foi um torneio meio de verão, mas foi organizado pela FIFA. Uma final brasileira entre Corinthians e Vasco. Tá? Então o Corinthians, em tese, segundo a própria FIFA, é o primeiro campeão. Aí agora não é o primeiro campeão não. Porque o primeiro campeão mundial da FIFA é o Chelsea. É o tipo de colocação que está no site da FIFA, que vai para os jornais e tal, que causa mais confusão, que dá mais discussão. Já houve aqui, acho que foi o estagiário que soltou, né? Igualando títulos de torneios interconferência. Tá? É o caso da própria Taça Rio, né? Copa Rio, do Palmeiras. E até o Esperance da Tunísia também se transformou em campeão mundial, porque ganhou um torneio que estava disputando lá a África com a Ásia, ou a África com a Oceania. E botou lá uma taça, igual a do Flamengo, igual a do São Paulo. Aí o pessoal já, opa, peraí. Então a FIFA acaba de reconhecer que Esperance, que Al Ain, que Fluminense, que Palmeiras são campeões mundiais. E não foi nada disso, não foi nada disso. Ela simplesmente colocou lá, considerando taças, interconferência, sobre torneios que foram disputados entre Comebol e UEFA, Comebol e Federação Africana e tal. E aí depois apagou, não, apaga isso que tá dando um problema danado, daqui a pouco tem gente que está se reconhecendo pela FIFA e tal, e não tem nada disso. Só que agora a confusão é maior ainda. A primeira Copa do Mundo de clubes da FIFA, não sei a opinião de vocês, se ela for realmente definir quem é o primeiro campeão, o que vai fazer com o torneio que foi feito em 2000? Porque era semelhante, muito menor, mas semelhante às primeiras Copas do Mundo, com 2 grupos de 4 times e os melhores vão para uma final. As primeiras Copas do Mundo eram assim, 1930, 38, eram assim. E nem por isso, né, não é porque a Copa do Mundo hoje tem 32 seleções, 48 seleções, que a de 1930 foi cancelada. Nem por isso. Eu não sei o que a FIFA vai fazer. Eu concordo com o argumento de que não dá para comparar uma Copa do Mundo de clubes da FIFA com uma Copa Toyota em que você tem uma partida.
entre o campeão da América e o campeão da Europa. Tá, mas e o resto do mundo? Não participa, ele é desconsiderado, então não é mundial. É um torneio entre campeão da América e campeão da Europa. Esse argumento eu até concordo, até sustento, por isso que a FIFA nunca quis botar sua chancela na Copa Toyota, que é disputada desde 1960, ela nunca quis colocar a sua chancela. Ela dá o aval. Não, quer disputar? Pode disputar. Então, assim, ter o aval da FIFA não significa ter o selo da FIFA. Depois que a FIFA reconheceu os títulos só a partir do século XXI, né, vários clubes, a própria Conmebol, né, se doendo lá, tal, né, que entraram com reclamação. E aí a FIFA estava, tá bom, a gente também reconhece esses. Com a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, pelo que eu entendi do documento oficial, é que esses torneios de um jogo só, ou 2 jogos no máximo, né, eles vão ser considerados como intercontinentais, como é agora chamado o torneio de final de ano, em que os clubes sul-americanos disputam com clubes da CONCACAF, né, CONCACAF e Ásia, África jogam uma partida anterior, Oceania também, e no final das contas o europeu já está na semifinal, o sul-americano entra agora nas quartas de final, uma injustiça absurda, né? Não sei por que o favorecimento ao europeu, se ele nem está no final de temporada, está no meio de uma temporada. E esses torneios já estão sendo considerados como intercontinentais. Eles não estão mais sendo chamados de mundial, são intercontinentais. Gente, sinceramente, a diferença é muito mais na nomenclatura, tá? É claro que a Copa do Mundo vai ter um valor superior a todos os outros torneios que até hoje foram disputados, tá? Eu acho que o torcedor não precisa se sentir atingido, menosprezado. A história já foi escrita, já foi vivida, ela não vai ser apagada. Agora, é claro que o título do Chelsea é o maior título da história do futebol mundial. Eu sei que você também está reclamando que, mas Chelsea, caramba, deu uma diminuída. Os caras são campeões. Os caras foram campeões. Independentemente da campanha que fizeram, contra quem jogaram no chaveamento, isso não interessa. Os caras foram campeões. Tiveram estratégia, se reforçaram, souberam jogar contra o melhor time do mundo até então, e agora o Chelsea é o campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É o maior título da história dos clubes, e até 2029 é o Chelsea que vai exibir-se como o primeiro e único, segundo a FIFA, campeão mundial da história. Enfim, acho mais... Tá arrumando mais sarna para se coçar, o que vai chover de fax na FIFA não é brincadeira. Bom, falar de Campeonato Brasileiro. Sábado teve rodada, ontem teve rodada, e quem chamou a atenção foi o Cruzeiro, né? Que aplicou uma sonora goleada para cima do Grêmio, meteu 4-1 para cima do Grêmio, e o Grêmio chama atenção negativamente. Mostra que realmente o seu campeonato vai ser brigar para permanecer na primeira divisão. Uma pena para a torcida do Grêmio, mas esse é o campeonato do Grêmio. E o Cruzeiro cada vez mais mostrando que vem para esse campeonato brasileiro, já igualou a pontuação do Flamengo, tem um jogo a mais, mas já igualou a pontuação do Flamengo. Cruzeiro vem para esse campeonato brasileiro mostrando que não é coadjuvante, que essa pontuação dele no primeiro turno não vai ser igual no ano passado, em que o Cruzeiro apareceu ali entre os 4, tal, depois ladeira abaixo, né? Nem para Libertadores foi. Tudo indica que o Cruzeiro vem para brigar, tem um time forte. Se não levar o Caio Jorge até o fim da segunda janela, tudo indica que vai brigar sim por título com o Flamengo, com o Botafogo, com o Palmeiras. E o Red Bull Bragantino, hein? Red Bull Bragantino também tá aí dizendo, vocês estão me excluindo da briga por quê? Ganhei do Corinthians. Jogo pra lá de esquisito, um pênalti que com o VAR foi dado. Aí o Corinthians, eu preciso falar aqui, foi prejudicado. Né? Pênalti inexistente, o VAR chamou, o juiz mesmo assim manteve a decisão, ok. Né? Provavelmente não apita mais jogo do Corinthians. E um gol, daqueles gols choradinhos no final do jogo do Thiago Borbas, que coloca o Red Bull Bragantino lá na frente. Né? Então é aquilo, meus amigos. Tem time que está lá na frente e não quer se desgarrar.
Botafogo venceu o clássico contra o Vasco, foi para o G6, não quer sair dali agora, vai ter jogo contra o Vitória, é uma oportunidade dentro do Newton Santos subir ainda mais de posição. O Bahia também não quer sair do bloco da frente, o Fluminense vai jogar, só que agora sem o John Arias, né? O Fluminense perde o seu grande jogador, vamos ver como vem o Fluminense sem seu principal jogador. E o Campeonato Brasileiro esse ano parece que vai ter emoção, e é assim que a gente gosta, né? Assim que é bom. Voltamos na próxima edição do Dois Toques, a casa do futebol, para falar um pouco mais de Campeonato Brasileiro e mercado da bola, transferências, que é algo que interessa muito. Aquele abraço e até a próxima!